Mateus capítulo 17, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 23. Vamos prestar atenção. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio. Diga comigo: Jesus repreendeu o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximou-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Diga comigo: para quem tem fé, nada é impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Curve a cabeça, eu quero fazer uma breve oração. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, nós já temos ouvido o Senhor falar. E agora, Senhor, é o momento da exposição da Tua palavra. E eu creio que Tu também deseja falar conosco. Abre, aleluia, a nossa visão espiritual. Nos dê conexão com o Teu Espírito. Remove todo tipo de distração, Senhor, para que não capturemos e para que não entendamos a Tua palavra. Mas que no nome de Jesus, toda ação de Lilith e de espíritos manipuladores seja travada agora. Toda inquietação caia por terra, para que de verdade ouçamos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O Senhor, eu estava orando ontem à noite, pedindo que o Espírito falasse comigo, e Deus trouxe ao meu coração essa palavra para nos fazer entender como igreja que nós precisamos lutar e batalhar contra os espíritos opressores. Nós precisamos lutar e batalhar contra os espíritos opressores. Nós muitas das vezes temos esse movimento, né? O diabo está debaixo dos nossos pés. Está repreendido. Satanás não tem poder sobre a minha vida. Está amarrado. E muitas das vezes nós vemos pessoas dentro da igreja com a sua vida amarrada. Nós vemos pessoas dentro da igreja sendo manipuladas por espíritos opressores. É só nós pedirmos ao Espírito Santo para abrirmos os nossos olhos espirituais. E o que a gente vai perceber no dia a dia da igreja, na vida de muitas pessoas? Evangelista Núbia, pessoas desistidas, pessoas desesperançosas, pessoas incrédulas, pessoas pessimistas, pessoas a todo o tempo pensando em parar. Mas pastor, nem sempre esse tipo de sentimento está atrelado a espíritos opressores. Às vezes, esse tipo de movimento está associado a questões
da alma. Ou seja, existem muitas pessoas dentro da igreja que elas se deixam levar muito pela alma, elas se deixam levar muito pela carne. Então, na realidade, esse tipo de sentimento está vinculado a questões da alma apenas ou a questão do espírito apenas. Quando nós olhamos para Pedro, Jesus disse para os discípulos: eu vou morrer, eu vou ser entregue aos romanos e eu serei crucificado. E Pedro, tomado, entre aspas, por uma emoção, ele disse: não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. E o que o Senhor disse? Pedro, controle suas emoções. Foi isso que o Senhor disse para Pedro: sai, Satanás. Então nós percebemos que muitas das vezes, por trás de emoções da alma, estão espíritos opressores agindo através daquela situação para aprisionar a vida do sujeito. O escritor do livro de Eclesiastes diz que por causa de tanto pensarmos numa coisa, sonhamos naquilo. Ou seja, nós ficamos tão presos àquele pensamento que às vezes acabamos sonhando com aquilo. É aquele tipo de pessoa que diz: eu quero ir embora da igreja, eu quero me desviar, eu não quero mais nada com nada. Aí ele tem um sonho com isso. Aí a primeira coisa que ele diz é: e Deus está falando comigo. Quando na realidade, muitas das vezes não é Deus. Porque quando Deus nos fala, Ele respalda as nossas ações. E o que é Deus respaldando as nossas ações? Aquilo que eu faço tem consistência. Existem muitas pessoas que dizem: não, Deus mandou eu namorar Pedrita, Deus mandou eu namorar Pedrito. Deus mandou, ele disse. Aí ele começa a namorar. Aquele namoro se torna uma treva na vida dele. Aquele namoro leva ele para decadência. Aí a pergunta é: será que foi Deus? Ou será que foi a voz da sua alma? E ele acabou dizendo que foi Deus. Tudo aquilo que Deus manda a gente fazer tem consistência, tem respaldo. Ou seja, Deus vai honrar você. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vamos perceber que José era um menino quando ele teve uma revelação. Ele teve uma revelação, louvado seja Deus, que algumas estrelas se curvavam diante dele. E ele teve uma revelação que sol e lua se voltava, se rendia diante dele. Ele contou aquele sonho para o pai não entendeu muito bem, e muitos anos se passaram. Olha aí a consistência, Tatiane. Muitos anos se passaram, e o que aconteceu? O sonho se cumpriu. Então tudo que procede do Senhor tem consistência. Eu estava conversando com uma menina, louvado seja Deus, e eu perguntei para ela: de que igreja você é? Estou sem igreja. E sua mãe? Não sei direito de que igreja você é. Eu não sei direito de que igreja minha mãe é. Eu, como assim? Se fosse uma criança pequenininha, dava até para entender. Como assim? Você não sabe qual é a igreja da sua mãe? Os adolescentes vão lembrar de que eu estou falando. Como assim? Você não sabe qual é a igreja da sua mãe? Aí olha o que o adolescente falou: pastor, minha mãe não para igreja. Então atualmente nem sei em que igreja minha mãe está, porque ela é uma andarilha. E você pode perceber que todas as pessoas que agem de maneira inconsequente, o que elas dizem? Deus está comigo. E na realidade a gente não pode julgar,
Porque se alguém disse que Deus está com ela e que Deus mandou ela fazer, quem somos nós para dizer, não foi Deus que te mandou fazer isso? É óbvio que eu, como pastor, quando alguém vem buscar aconselhamento comigo, eu preciso falar para ela o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas você é muito intrometido. Todo pai tem essa, ou melhor, todo filho olha para o pai dessa maneira. Meu pai se mete muito na minha vida. Meu pai me cobra muito. Mas aí quando a gente fica adulto e que a gente lembra das orientações dos nossos pais, o que a gente lembra? Cara, eles tinham razão. Mas tirando essa postura de pastor, de ter que aconselhar, quando alguém diz, Deus me mandou comprar um iate, quem sou eu para dizer não compra não? Deus mandou eu comprar um helicóptero, quem sou eu? Eu vou pensar comigo, é coisa de louco, mas se Deus mandou ela comprar um helicóptero, vamos ver se helicóptero vai chegar, porque quando Deus fala, Deus faz. Mas aí, louvado seja Deus, nós não podemos julgar ninguém. Mas aonde nós vamos ver consistência? No tempo. Porque se aquilo de verdade foi Deus que mandou fazer, vai fluir. Mas se aquela pessoa estiver debaixo de, aleluia, falta de direção, aquilo não vai ter consistência. E qual é a ação dos espíritos opressores? Levar-nos o tempo todo a achar que nossos sentimentos, que nossas intuições é uma verdade absoluta sobre o que Deus quer para a nossa vida. Porque os espíritos opressores, eles trabalham manipulando as nossas ações e nos tirando do eixo que Deus tem para a nossa vida. E o interessante é que eu fui orar ontem à noite e eu estava orando e Deus trouxe essa revelação para o meu espírito. E quem estava na célula dos adolescentes, uma boa parte deles que estão aqui, qual foi a pauta do nosso estudo? Aleluia! Nós falamos, Tatiane, sobre 3 níveis de ações do inferno contra a nossa vida, Beth. Aí nós falamos sobre possessão. Vocês lembram, meninas? David, Davi, Pedro. Você lembra? Lembra, Luan? Lembra, Arthur? Aleluia! João não estava não. Glória a Deus, estava trabalhando. Nós falamos sobre possessão. Nós falamos sobre opressão. E nós falamos sobre manipulações das ações. Lembra? Quem lembra, diga graças a Deus. E eu fui orar de madrugada, Deus falou, fala isso sobre a igreja. E o texto que Deus me deu é desse homem. Esse texto fala de um pai, que ele procura os discípulos, porque Jesus disse para os discípulos, me veja operar milagres, e a partir do que vocês me veem fazendo, faça igualmente. Então Jesus disse para os discípulos, não vá sozinho para o campo, vá de 2 a 2. Se vocês chegarem numa casa e essa casa receber vocês, entrem nessa casa e faça o que precisa ser feito. Agora, se essa casa não receber vocês, sacode a poeira dos pés de vocês e vai embora. O que Jesus está dizendo, William? Através desse ritual, não leve nada dessa casa. E que aspecto, Sâmara? De repente, você chegou numa casa e você não foi muito bem recebido. E você fica com raiva daquela pessoa. Quando eu digo você não foi bem recebido, porque você foi lá debaixo de uma direção do Espírito. Você foi lá orar, porque Deus mandou você orar por aquela pessoa. Adolescente, vocês estão conversando muito, hein? Fica ligado, hein? Aleluia! Você foi lá debaixo de uma direção do Senhor. Aí você chegou naquela casa, Deus me mandou vir aqui para orar, liberar uma palavra. Aí aquela pessoa não te recebeu bem.
Ou talvez aquela pessoa não estava muito aberta para ser ministrada pelo Espírito. E o que a gente tende a fazer? Levar para o lado pessoal. E Núbia não é mais minha amiga, não. Fui lá orar por ela, não quis ser orada. Eu, em coisa estranha. Aleluia! E não tenho mais vínculo com a Lourdes, não. Tem foguelão. Fica ligado. Isso aí. Aleluia! Fui lá na casa da Lourdes e ela não me recebeu muito bem. Estou com raiva dela. Quando Jesus disse, entrou numa casa, não foi bem recebido, sacote a poeira do pé e vai embora. Jesus está dizendo, não leve nada. Ou seja, não leve para o lado pessoal. Porque essa situação espiritual. O que Jesus está querendo dizer? Essa pessoa não está aberta para receber. Você fez o papel de profeta. Ezequiel capítulo 18 diz, se Deus te deu uma revelação, se Deus te deu uma palavra, se Deus mandou você abençoar, exortar a vida de alguma pessoa, e você foi lá, fez o que Deus mandou, e essa pessoa não recebeu, o que a palavra diz? O sangue dessa pessoa não mais repousará sobre ti, porque a responsabilidade agora é dele, porque você fez a sua parte. E aí os discípulos entenderam esse princípio. Quando esse pai procura os discípulos, o pai relata para os discípulos o que estava acontecendo. Olha, meu filho, desde menino, ele pega demônio. E quando ele pega demônio, ele espuma a boca. Quando ele pega demônio, o demônio joga ele no chão, joga ele contra a parede. Quando ele pega demônio, o demônio joga ele no fogo, ele se queima. Então, quando ele volta à consciência, ele está todo ferido. Então, na realidade, David, esse espírito opressor tinha uma única intenção: acabar com a vida desse menino, destruir a vida desse menino. E qual é o papel dos espíritos opressores? Trabalhar numa insistência para nos corromper e nos levar à queda. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quando o espírito opressor entrou numa serpente e foi tentar Eva, Sâmara, você acha que esse espírito opressor tentou Eva uma única vez? Não. Ele foi cercando Eva. Ele foi cercando Eva. Então vamos confabular. Eva foi para o mercado. Tinha lá uma cilada. Eva foi fazer Uber. Tinha lá uma situação. Eva foi para a igreja. Satanás criou uma situação através de uns irmãos desligados. Tudo para contaminar a vida de Eva. Para Eva chegar nesse nível de fora da direção. Irmão, é quase que inconcebível entender as razões de Eva ter pecado. Porque o que muitas pessoas dizem, Tatiane? Ah, pastor, eu saí da direção porque é muita prova. Ai, pastor, eu saí da direção, minha carne falou mais alto. Ah, pastor, eu saí da direção, não aguentei não, muita pressão na minha cabeça. A pergunta é, Eva estava no inferno ou Eva estava no paraíso? E aí, Eva estava no paraíso ou no inferno? Eva estava no paraíso. Diz a Bíblia que na virada do dia, ou seja, no final da tarde e no entrar da noite, quem se revelava para falar com Adão e Eva? O Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eles viam Deus através da sua glória. O paraíso não era um lugar de tormento. Ah, tem mendigo. Ah, tem bandido roubar meu celular. Tem ex-marido me perturbando. Ai, tem filho drogado tirando minha paz. Não, Adão e Eva estavam no paraíso. Então como que um espírito opressor encontrou vez para atuar na vida de um casal que tinha tudo o que todos nós ainda não obtemos?
O que levou esse casal a ceder a esse espírito opressor, ou seja, desobediência da palavra. Então, na realidade, os espíritos opressores, eles tendem a prevalecer na nossa vida quando deixamos de colocar em prática a palavra. A palavra me chama de derrotado ou mais que vencedor. A palavra me chama de filho ou bastardo. Então, se a palavra diz que eu sou mais que vencedor, por que eu me comporto como um derrotado? Se a palavra me diz que eu sou filho amado, por que eu acho que Deus ama mais minha irmã? Porque parece que ela é mais sortuda que eu, que ela tem mais coisas do que eu. Então olha como os espíritos opressores, eles vão trabalhando na nossa mente para nos fragmentar, para nos corromper. Quem é da época do CD? Quem é da época do CD, diga graças a Deus. Que agora é nuvem, né? Aleluia! Quem é da época do CD sabe muito bem disso. Que quando o CD arranhava, o que acontecia com aquela música? Ela não tocava plenamente. Quando chegava naquela parte, ou travava, ou então dava um pulo. Bendito seja Deus. Por que isso acontecia? Porque aquele CD foi corrompido, foi arranhado. E por que muitas das vezes, aleluia, os espíritos opressores prevalecem? Porque de alguma forma eles arranham a nossa relação com Deus, eles arranham a nossa fé, eles arranham o nosso otimismo, eles arranham a nossa confiança em Deus, Sofia Cristine, eles arranham a nossa fé. E aí, como que a gente se move como zumbi espiritualmente? Quem já viu filme de zumbi, preste atenção, Deus está falando, fica ligado, para depois não sair daqui passando mal, aí depois não entende por quê. Quando nós vemos filmes de zumbi, ok? Quando nós vemos filmes de zumbi, a maioria dos filmes de zumbi que eu já vi, aleluia, pastor, nunca vi. Em que mundo você habita? Tudo bem, de repente você não goste. Quando você vê filmes de zumbi, o zumbi é a figura de alguém que morreu, mas está vivo, por causa de algum vírus, de algum mal que atua na vida dele. E o zumbi, geralmente, para manter-se vivo, ele precisa, manter-se vivo entre aspas, ele precisa de gente que não é zumbi, para sugar o sangue, vocês estão conversando muito, hein? Para comer a carne, ou sugar o sangue daquela pessoa viva. É até meio desesperador, né? Ver filmes de zumbi, porque você não é zumbi, o zumbi quer te pegar para te devorar. Porque a força dele está em alimentar-se de você. E isso tem pra gente uma visão espiritual. Porque todo crente que é zumbi espiritualmente, como é que ele vem para a igreja? Para receber. Eu quero receber uma profecia. Eu quero receber uma visão. Não, hoje a palavra tem que falar comigo. Não, se não orarem por mim dentro da minha necessidade e eu não receber aquilo que eu preciso, o culto não valeu para mim. Meu irmão, deixa de ser zumbi espiritualmente. Sabe por quê? Você já tem tudo o que você precisa. Diga comigo, eu já tenho tudo o que eu preciso. Sabe o que você tem? A palavra de Deus sobre a tua vida. Então todas as vezes que os espíritos opressores se levantarem para tentar fragilizar em você, você vai cantar a palavra, você vai pregar a palavra, porque os discípulos, ao receberem o relato daquele pai, o que os discípulos fizeram? Foram lá expulsar esse espírito opressor. E eles conseguiram? Não. Ué, se eles estavam, Tatiane, diante de Jesus, quem estava ensinando eles a expulsar demônio, Odisseia? Não era o pastor Henrique, não. Era Jesus, cara.
Quem estava ensinando eles a expulsar demônio não era a Núbia, não. Era Jesus, cara. Hoje, nós lemos sobre os milagres da Bíblia e nós sabemos que eles são reais, mas nós lemos os milagres da Bíblia e nós caminhamos pela fé, mas nós não presenciamos nenhum deles. Agora eles foram testemunhas oculares. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aí eles vão expulsar o demônio. Eles não conseguem. Aí a pergunta é, Aloan, o que faltou? O que faltou? Arthur e Pedro se separam. Não quero vocês juntos, não. Se vocês estiverem conversando, eu vou separar vocês, hein? Fazer que nem na escola. Aleluia! Quem está comigo, diga glória a Deus. É isso aí, vou separar vocês. Se o criança, está parecendo até o... Não, João já é um pré-adolescentezinho. Está parecendo até o Caetano, gente. Até o Caetano está quieto. Fica ligado. Presta atenção na palavra, para aprender. Vão voltar. Amém, João? Para ficar rindo não, para ficar ligado. Glória ao nome do Senhor. Diz a Bíblia que eles não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. Aí, eles vão perguntar para Jesus. Mas antes deles perguntarem a Jesus, esse pai, ele estava muito decidido a ver a libertação do seu filho. E ele vai até Jesus, ou seja, procurei os discípulos. Os discípulos não deram jeito, vou procurar o mestre. E ele procurou o mestre. Jesus cura aquele homem e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Cara, vocês estão diante de mim e vocês continuam dando lugar ao sofrimento. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Arthur, senta, não é para você ir para aí não. Para você sossegar teu facho. Aleluia. Irmãos, pensa comigo, meu irmão. Jesus estava ali e eles não conseguiram exercer o milagre. Jesus está conosco, irmãos. Através de quem? Do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está sobre a nossa vida, por que a gente sofre tanto? Ué, pastor, mas Jesus disse que nós sofreríamos. Sim. Mas o que eu estou querendo te fazer uma pergunta é: se você tem a presença do Espírito Santo e a palavra já foi liberada dizendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você pode até estar diante de um sofrimento. Agora, ficar alimentando esse sofrimento para quê? E o que é alimentar o sofrimento? Se tornar uma pessoa mimizenta. Você encontra com ele 3 vezes na semana. Hein, meu irmão, tá tudo bem? Tudo bem, nada. O gás acabou. E aí, meu irmão, tá tudo bem? Não, meu filho tá me perturbando. Tá tudo bem, nada. E aí, meu irmão, tá tudo bem? Tô com a cabeça mil. Tô cheio de boleto para pagar e não tenho dinheiro. Ué, pastor, mas o que aquela pessoa está relatando é de verdade. É. Mas o que não pode permanecer é você dar ibope a esses espíritos opressores que querem que você viva uma vida de derrotado, sempre de cabeça baixa, sempre desanimado, sempre triste, sempre desistido, sempre sem ânimo. Acorda, levanta da cama, só Deus sabe como. Receba um gás do Espírito Santo. Receba um gás do Espírito Santo.
Se você está convivendo com alguém que só sabe contar problema, minha irmã, na autoridade que é no nome de Jesus, aí eu não quero ser insensível com você não, mas vamos parar de contar problema, vamos dar as mãos nós duas aqui e vamos orar para invocar a providência do céu, para invocar o renovo do céu, para invocar o Senhor para que Ele abra portas, porque o Senhor disse para os discípulos: eu estou com vocês e vocês ainda sofrem. Sabe o que está faltando em vocês? Fé. Se a fé de vocês for do tamanho de, aleluia, um grão de mostarda, for como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: passa da direita para a esquerda. Isso daqui não é sobre montes, isso daqui é o poder de Deus realizando o impossível na vida daquele que crê. Então o que Jesus estava dizendo? Vocês não expulsaram o demônio, não é porque faltou poder, porque a presença vocês têm. Eu estou com vocês. Sabe o que faltou? Fé. Vocês acreditarem no que vocês cantam, vocês acreditarem no que vocês pregam, vocês acreditarem no que vocês sentem. Aleluia! É isso que o Senhor deseja. Que você não fique aqui me ouvindo. Ai, que engraçadinha. O pastor está quente hoje. Chamou a atenção dos adolescentes. Aleluia, o pastor está agitado. Não, meu irmão, nem fica me olhando. Não, o pastor é de preto. E a blusa do pastor é maneirinha, leão. Não, meu irmão. Eu não estou aqui modelando, não, meu irmão. Não tem nem corpo para isso. Eu não estou aqui modelando, não, meu irmão. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Então sabe o que você precisa fazer na hora que a palavra está sendo pregada? Deus abre a minha mente para eu receber essa palavra. Deus abre o meu entendimento para eu ter fé. Deus me livra desses espíritos opressores que estão bombardeando a minha mente com pensamentos de derrota, com pensamentos de loucura, com pensamentos de ansiedade, com pensamentos de inquietação, com pensamentos de que nada está bom na minha vida. Porque quando o espírito opressor consegue acessar seu coração, meu irmão, ele embaça a tua vida. O que é belo passa a ser feio, o que é de Deus passa a não ser de Deus, e você começa a viver uma vida de derrotismo espiritual. E sabe o que o espírito opressor quer? Te fazer um derrotado e te fazer sentir-se um derrotado. Esse pai é a prova de uma igreja avivada. Ele procurou os discípulos para curar o filho, libertar o filho, não deu certo. Ele procurou Jesus, ou seja, ele não desistiu enquanto ele não chegou onde Deus queria que ele chegasse. Aí o Senhor disse para os discípulos: falta em vocês fé. Mas se está faltando fé, sabe o que eu sugiro que vocês façam? E isso também foi falado no grupo jovem ontem. Versículo 21, e aqui eu encerro. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Oração e jejum expulsa demônios? Não. Oração e jejum não expulsa demônios. A Bíblia diz que nós expulsamos demônios através do nome de Jesus. É o nome de Jesus que expulsa demônios e que repreende demônios. Mas por que Jesus disse: olha, essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum? Está querendo dizer que nós não devemos orar? Que nós não devemos jejuar? Claro que não. Qual é o objetivo da oração? O objetivo da oração é gerar em nós um nível de intimidade tão grande com Deus,
ao ponto da gente conseguir depender dele. Como a nossa irmã Stephanie falou, você pode ter uma fé natural. Eu creio que Deus vai abrir a porta de emprego, mas já está marcada a entrevista, e a entrevista não é para te avaliar, é só para te conhecer. Então, na realidade, aquela porta de emprego já está aberta. Isso é uma fé natural. Eu vou comprar um carro. Juntei durante um tempo um dinheiro, tenho um dinheiro na poupança e agora eu só escolher o carro. Isso é fé natural. Fé de que tudo vai dar certo, que o carro que você deseja você vai conseguir, Deus vai preparar o carro legal e etc. Isso é fé natural. Agora, o que o Senhor quer gerar em nós? Uma fé sobrenatural. Por isso que a palavra diz se a sua fé é como um grão de mostarda, diga para esse monte, saia-te daqui e vá para ali. Meu irmão, tem lógica isso? É possível isso acontecer? O monte do Pedra Branca sair daqui e ir para ali? É óbvio que não, Stephanie. Então, na realidade, o que Deus quer gerar em nós? Uma fé sobrenatural, onde todas as evidências apontam, vai morrer. Todas as evidências apontam, já perdi. Todas as evidências apontam, é o meu fim. Mas você está debaixo de uma palavra. Eu te falei que você andaria por sobre as águas. Eu te falei que você andaria por sobre as águas. Eu te falei que essa porta se abriria. Mas pastor, não tem mais como. Todas as possibilidades se encerraram. Deus é perito de abrir porta onde não existe porta. Então essa é a fé sobrenatural. Então o que Jesus estava ensinando? Vocês querem libertar vidas de espíritos opressores? Orem mais, tenham mais intimidade comigo, para vocês aprenderem o que é dependência. Comece a declarar no teu lugar: Senhor, eu quero aprender a depender. Essa palavra, meu irmão, é muito bonita, mas demasiadamente desafiadora. Depender não é uma coisa tão fácil. Vou pegar um exemplo muito simples. Aleluia! Você está sem comida em casa, sem nada. Estou dando um exemplo. Você está sem comida, sem nada em casa. E você pode subir e pedir lá teu irmão. Ou então você pode vir na igreja e pedir uma ajuda de uma cesta básica. Mas aí Deus diz para você: não peça nada a ninguém. Eu vou trazer hoje comida para você. Eu vou fazer chegar na tua casa comida. Passa meio-dia, passa 1 hora e teu filho diz para você: mãe, tô com fome. Pai, tô com fome. E você diz: meu filho, Jesus falou que vai trazer. Deu 3 horas da tarde, a criança começa a se sentir mal, de fome. O que você, pai e mãe, vai querer fazer? Ah, Jesus, não dá para suportar não. Eu não quero ver meu filho passar mão não. Vou lá na casa da vizinha pedir um copo de leite. Mas dependência é acreditar que nem teu filho vai morrer e nem a palavra vai deixar de ser cumprida. Deus vai trazer a comida. Mas pastor, e se Deus não trazer? Então não foi Deus que te prometeu. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que uma porta vai se abrir, se Ele diz que uma porta não vai se fechar, se Ele diz que tem vida e não morte, vai acontecer, porque Ele continua sendo Deus. Isso é dependência.
Eu sempre digo para Deus: Deus, eu escrevi um livro sobre dependência. Me ensina a depender de Ti, Senhor. Porque a gente pensa, não, eu já aprendi a depender nisso, eu já aprendi a depender naquilo. Mas tem outras áreas, Núbia, que você ainda não aprendeu a depender. Então quando o Senhor disse para os discípulos: orem para que esses demônios saiam, ou seja, sejam fortalecidos pelo Espírito, para vocês dependerem de mim. Só que para você depender, Tatiane, de alguém, e no caso de Deus, Sâmara, você precisa ter com Ele intimidade. Já viu quando uma pessoa, David, que você confia muito, e você sabe que aquela pessoa tem hombridade? Porque o que é ter hombridade? Hombridade não tem a ver com homem apenas. Hombridade tem a ver com responsabilidade. Existem homens que não têm hombridade. Existem mulheres que têm hombridade. Porque hombridade fala de responsabilidade. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que ele vai trazer para você, ele vai trazer. São pessoas que cumprem a palavra. Jesus disse, ou melhor, aí um amigo seu diz: David, você está com uma dívida? Tô, meu amigo. Fica tranquilo. Você tem que pagar essa dívida quando? Até o dia 29 de dezembro. Pode ficar tranquilo, que até o dia 28 esse dinheiro está nas suas mãos. E aí o David, ele confia, porque ele sabe que esse amigo não o deixaria na mão, porque ele tem intimidade com esse amigo, conhece essa pessoa e sabe que essa pessoa é responsável. Quando Jesus disse: olha, eu não quero apenas que vocês orem, eu quero que vocês jejuem. Sabe o que é jejum? Aí foi trabalhado na célula dos jovens segunda-feira. Até o David falou isso. Jejum é prática de relacionamento. Jejum é para gerar intimidade com Deus, Lourdes. Às vezes a gente faz jejum para Deus libertar o marido. Às vezes nós fazemos jejum para Deus salvar a alma de ciclano. Às vezes nós fazemos jejum para Deus tocar na vida do músico e encher ele mais do Espírito Santo. Você pode jejuar para isso? Sim. Mas o objetivo principal do jejum não são causas materiais, e sim causas espirituais. Então o jejum, Lourdes, é prática de relacionamento, Beth, para a gente ter mais intimidade com Deus. Vou dar um exemplo simples antes da gente ir para casa. Quando você vai fazer bolo, eu já vi pessoas fazerem bolo com a mão. Nada contra. Eu faço bolo, uma vez na vida, outra na morte. Mas quando eu faço bolo, eu não faço com a mão, não. Eu uso a colher de pau. Aí o bolo que eu faço, Samara, eu sei que eu estou diante daqui de uma perita em bolo. Claro que o meu bolo não vai se comparar ao dela. Aleluia! Mas é comível. Quando você vai fazer um bolo, você separa a manteiga, separa o ovo, separa açúcar, mistura aquela doideira, vira uma massa homogênea. Daqui a pouco tu bota a farinha. No meu caso eu boto uma pitadinha de sal, às vezes um pouquinho de óleo para a massa ficar mais fofinha. Boto leite, misturo, deixo a clara separada, bato a clara e depois eu misturo tudo, boto leite, boto fermento, boto a farofa toda junta. E minha mãe sempre dizia pra gente: olha, quando o bolo começar a fazer bolinha, é sinônimo que tá bom para colocar no tabuleiro. Aí tu unta o tabuleiro, bota a farinha de trigo.
Aonde eu quero chegar? Quando a massa do bolo está pronta, antes de ser assada, é até gostoso, eu adoro comer aquela massa. Rapaz, aquela vasilha, louvado seja o Senhor. Quando aquela massa do bolo está pronta, você consegue ver o ovo? Você consegue ver o leite? Você consegue ver o óleo? Você consegue ver a farinha? Você consegue ver o fermento? Você não vê nada daquilo. Você vê a massa do bolo, porque aquilo se misturou. E o que é intimidade com Deus? É o diabo, o espírito opressor, olhar para você e não mais ver uma mulher frágil e derrotada. Olhar para você e não ver mais em você um jovem inconstante. Olhar para você e não ver mais você uma pessoa deprimida. Quando ele olha para você, ele vê a glória resplandecendo no seu rosto. Porque quando Moisés desceu do monte, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, sabe o que viram? Um reluzir no rosto dele, ao ponto que teve que colocar um véu. Então Jesus disse para os discípulos: sabe por que vocês não conseguem expulsar demônios? Porque vocês ainda não aprenderam a depender de mim. E por mais que vocês andem comigo, vocês ainda não têm a intimidade que é necessária. Aí quando vocês vão expulsar o demônio zomba de vocês. Quando vocês vão expulsar o demônio, ele ri da cara de vocês, porque eles sabem que agora você fala grosso, mas daqui a pouco você está esmorecendo na autoridade que é no nome de Jesus. Que essa palavra hoje tenha servido para fazer você entender que Deus te chamou para lutar e vencer os espíritos opressores e não deixar que eles o vencem. E não deixar que eles te vencem. Se coloque de pé. No final da história, esse menino foi liberto, foi curado, e ele pôde dali para frente gozar de uma vida saudável. Irmãos, vamos desfrutar de uma vida mais saudável? Vamos desfrutar de uma vida mais alegre? Vamos desfrutar de uma vida, aleluia, mais confiante. Existe um cântico que diz: aquieta minha alma, aquieta minha alma. E é isso que você precisa fazer. Deus, hoje eu estou mais almático, estou melancólico. E hoje a inteligência artificial, ela ajuda a gente a ser mais melancólico. Porque tu vê um filme triste, aí tu chora com aquele vídeo. Aí a inteligência artificial percebeu que tu gostou daquele tipo de produto. Aí ele só te envia aquele formato de vídeo. Aí tu fica lá horas chorando. Ai, minha vida tá uma droga mesmo. Ai, meu Deus, minha vida... Eu não estou zombando não, tá, meu irmão? Que isso acontece comigo não, também. Eu não estou zombando de você não. Aleluia. Ai, meu Deus, minha vida tá difícil mesmo. Ai, meu Deus, é isso. Aí tu fica chorando. Quando tu para de ver aquele vídeo, tu tá deprimido. Em nenhum momento Deus nos mandou se alimentar de vídeo. Eu não estou dizendo que tem vídeos que não edificam, tem vídeo que edifica bastante. Sabe qual é o nosso alimento? Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos orar nessa noite, porque Deus te chamou para lutar contra espíritos opressores, e Deus te chamou para vencer os espíritos opressores. Hoje é mais uma volta dessa campanha, aleluia, longevidade, riqueza e honra. Como é que Deus vai dar longevidade para alguém que não crê que Deus pode dar longevidade?
Como é que Deus vai trazer riqueza e honra para alguém que não crê que Deus pode trazer riqueza e honra? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. E eu quero orar antes de te liberar para ir para casa. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero mais ficar à mercê das minhas emoções. Senhor Jesus, eu quero viver a palavra. E se tu me chamou hoje, diga mais uma vez, e se tu me chamou hoje para lutar e vencer os espíritos opressores, é nisso que eu vou me empenhar a partir de hoje. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, havia um pai determinado para ver a libertação do filho, e havia um filho que era vítima de espíritos opressores. E provavelmente, Pai, em algum momento, se nada fosse feito, os espíritos opressores acabariam com a vida daquele menino. Mas tu entrou na história e tu libertou aquele rapaz dos espíritos opressores. Nós temos a plena certeza que o teu Espírito age na nossa vida, mas muitas das vezes parece que deixamos a presença do teu Espírito de lado e damos vazão à nossa alma, e a nossa alma nos sabota, nos fragiliza. E eu vivo como eu tenho vivido, fazendo força para levantar da cama e viver aquele dia, porque na realidade eu estou me sentindo um derrotado, mas na autoridade que é no nome de Jesus, como o Senhor libertou aquele menino, liberta-nos nesta noite de todas as emoções que nos fazem andar cabisbaixo, que nos fazem caminhar de forma desesperançosa, que nos fazem caminhar tomados pelo medo. Senhor, aumenta o nosso nível de dependência, porque não queremos caminhar contigo e ao mesmo tempo viver como se tu não estivesse conosco. Tudo nos abate, tudo nos derruba, tudo nos leva na Arábia a se sentir sozinho. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinha, mulher. Você não está sozinho, varão. Você não está sozinho, jovem. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Senhor, ajuda-nos a depender de Ti. Ajuda-nos a ter intimidade contigo, de tal forma, Senhor, que quando Satanás se levantar contra nós, ele vai se levantar para cair. Quando ele se levantar e olhar para nós, ele vai tomar um susto, porque ele vai ver em nós o rosto de um leão que fala de autoridade. Quando ele olhar para a gente, ele vai ver fogo, porque ele vai perceber que conosco ele não pode, porque tu está na nossa vida. Senhor, nos ajude a lutar e a vencer os espíritos opressores. Nós queremos ir para casa agora, não da maneira que a gente chegou. Nós queremos ir para casa mais forte, mais determinado, mais decidido,
mas cheio da presença. Ainda que quando chegarmos em casa, nos deparemos com aquilo que é o problema, eu não me deixarei abater. Ela não se deixará abater, porque Ele sabe, nós já sabemos, que nessa peleja não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós, e nós apenas nos calaremos em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus bem forte com as suas palmas, mas bem forte mesmo. Lute e vença os espíritos opressores, porque o Senhor é contigo, igreja do Senhor. Vão para casa.